Bom dia, meus amados. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 1º de dezembro de 2024, domingo. Estamos aí a 30 dias do final deste ano. Já estou aqui louvando a Deus porque, apesar das adversidades, temos aí crido na bênção do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida e para o Brasil. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, estamos aí falando sobre as duas naturezas do crente, que é o crente espiritual e o crente carnal. E também sobre a natureza natural, a sabedoria natural. Amém? O nosso texto hoje é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Paulo aqui está falando da sabedoria espiritual e a gente dá para entender a sabedoria natural por aqui também. O capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo 6 ao 16, Paulo vai tratar dessa natureza, dessa sabedoria espiritual e dessa sabedoria natural, tá certo? Depois nós iremos falar sobre o crente carnal, que é lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, tá certo? Vamos aqui ao texto, 1 Coríntios 2,13, começa dizendo assim, Paulo afirma assim, disto temos falado. Aliás, disto também falamos, tá certo? Com essa expressão, Paulo está assim afirmando, se referindo a essa sabedoria humana, como ele citou nos versículos anteriores, que ele diz, olha, tenho falado disto, estou falando destas coisas, estou falando a respeito dessa sabedoria, que ela vem de Deus e é dada pelo Espírito de Deus aos convertidos. Amém? É disso que Paulo está se referindo, nós precisamos entender isso. Amém? Então ele diz, disto também falamos, ou seja, de quê? Do que ele disse no versículo anterior, que é o 12, ele falou da sabedoria que vem do Espírito de Deus. E ele vai continuar no versículo 13 dizendo, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha, isso aqui é muito gracioso. Paulo, ele é um homem culto no seu contexto, ele tem sabedoria humana, ele tem ensinamento, ele foi ensinado, tá certo? Agora, entenda isso. Deus não anula a nossa sabedoria secular. Ele não anula aquilo que nós aprendemos, seja bom ou mal. Deus não anula. A minha mente vai estar aqui. Esse cabeção aqui tem 2 neurônios, ele vai lembrar, tá certo? Então, Deus não anula a sabedoria secular, aquilo que eu e você aprendemos, aquilo que Paulo sabia secularmente. Mas o que é que Deus faz? Ele vai capacitar esse ser humano por uma revelação espiritual que nos leva à conversão a Cristo, nos leva a crer em Cristo especificamente. Nós não podemos dissociar a palavra de Deus uma coisa da outra, pegar isoladamente. Quando eu falo assim é porque Paulo se converteu. E Paulo tinha uma sabedoria humana, um capitão da guarda romana, certamente tinha um saber, tinha uma inteligência, tinha uma compreensão, tinha um ensino secular. Mas Paulo está dizendo, eu não estou falando aqui a vocês, não estou ensinando a vocês com sabedoria humana. Aliás, em outro texto ele vai dizer que refutou isso a nada, tá certo? Então entenda isso, Deus não anula a nossa capacidade secular, mas Ele nos capacita pela revelação do Espírito para anunciarmos a verdade em Cristo, sem rodeio, sem manipulação, sem invenção. Tenha cuidado aí, veja o que é o cristianismo progressista, que ele prega a meia palavra, tá certo? Bota uma coisa assim meio estranha. Aí ele vai continuar dizendo, mas ensinadas pelo Espírito. O que é que Paulo está afirmando com isso de uma forma categórica? Ele está dizendo, olha, o que eu estou ensinando a vocês, eu recebi do Espírito de Deus por revelação. E depois Paulo vai estudar isso, vai compreender isso com pessoas que já entendiam, assim como eu fiz quando eu me converti, busquei pessoas que já entendiam essa verdade, eles foram me esclarecendo. E depois eu fui lendo a Escritura e fui entendendo porque é uma sabedoria divina no que se converte.
Então, Paulo está dizendo isso, ele está afirmando de uma forma categórica que o ensino que ele está anunciando a respeito de Cristo, ele não está ensinando porque ele entendeu em livros ou em alguma coisa, não. Ele diz que recebeu de Deus, sabe disso. E isso não anula as Escrituras, tá certo? Porque a revelação precisa ser confirmada pela Escritura. Mas Paulo está dizendo isso de uma forma categórica, é, que aquele que precisa anunciar Cristo, ele precisa ter esse entendimento, receber essa fé de uma maneira exclusiva, dada pelo Espírito de Deus, e isso só o genuíno crente convertido a Jesus de forma exclusiva tem. Não é arrogância, não é prepotência, é entendimento, amados. Eu estou dizendo isso para você com todo temor e tremor no meu coração, porque eu sei a grandiosidade que isso representa no reino de Deus. Amém? Eu vou citar aqui também 2 Coríntios, agora é 2 Coríntios 6,16, quando Paulo, com essa mesma compreensão, ele faz a seguinte afirmação, no versículo, capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 16, ele diz assim: pois vocês são o templo do Espírito de Deus, a casa de Deus, da Deus vivo, e Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Amém? Paulo vai fazer essa afirmação de uma forma muito graciosa, que nós somos templo do Espírito Santo. Eu estou trocando aqui, mas não é 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios, tá certo? 1 Coríntios 6,16, tá certo? Então, o Espírito de Deus habita no crente, traz uma inteligência de Deus pela revelação do Espírito. Você precisa entender isso. E Paulo está dizendo, nós ensinamos a vocês pelo que recebemos do Espírito. Claro que Paulo foi ler, foi pesquisar, foi estudar com aquele que lhe ensinou, tá certo? E Paulo foi, mas há uma sabedoria em Paulo que ele agora entende, foi dada pelo Espírito de Deus. Senão ele não compreenderia. Amém? E o texto, versículo do capítulo 1 Coríntios 2, capítulo, versículo 13, vai terminar dizendo assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, nós só vamos discernir espiritualmente as coisas de Deus pelo Espírito de Deus que está no crente, e aí dá uma sabedoria ao espírito do crente. Lá em Romanos 8,14, Paulo vai dizer assim: os que têm o Espírito de Deus é que são filhos de Deus, que andam segundo a direção desse Espírito. Tá certo? Então, é necessário entender isso, mas que é importante, tá certo? Eu não estou aqui falando de sabedoria propriamente minha. Eu já li muita coisa na vida que você possa imaginar. Mas aqui estou falando da palavra de Deus, revelada pelo Espírito de Deus. Que, aliás, você precisa ter muito cuidado, porque em muitos lugares, muitos pregadores estão negando a verdade do Evangelho e estão anunciando as suas verdades. Por quê? O próprio Paulo, com entendimento, escrevendo, não me lembro agora qual a carta, mas me lembro do texto claramente, ele diz que os espíritos podem ser tanto do demônio como de Deus. Então, e nos últimos tempos vão ter pessoas falando aí por ensino, por doutrina de demônios. E é o que está acontecendo desde o princípio, tá certo? Nunca deixou de acontecer, e agora muito mais. Tá certo, amado? Então, Paulo, ele vai dizer que conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, só se vai entender as coisas espirituais quem nasce de novo pela fé. Eu já dei o exemplo que eu fui nascido do meu pai e da minha mãe, isso é nascimento carnal, é uma pessoa natural. Todo ser humano, como criatura de Deus, não filho, mas é transformado em filho pela experiência da revelação de Cristo, pelo seu Espírito, que torna o ser humano filho de Deus por essa fé. Esse consegue compreender as coisas espirituais e discernir as coisas espiritualmente. Claro, eu vou só abrir um parênteses, assim, Deus dá dons, e certamente dá dons a uns diferenciado dos outros, tá certo? E lá na Bíblia vai estar escrito a respeito dos dons. Estou dizendo isso para você entender que nem todos os cristãos ou crentes convertidos vão ter um mesmo nível de compreensão. Por favor, eu estou lá no primeiro degrau da escada, tá certo? Mas ele fala
com pessoas de forma que vão entender coisas muito mais elevadas. Mas o que eu entendo de Jesus, estou lhe falando, tá certo? O crente convertido, o genuíno crente convertido, o Espírito de Deus habita nele e ele pode discernir coisas espirituais com coisas espirituais, inclusive as coisas espirituais da maldade. Amém? Porque tem coisa espiritual do mal que só em você olhar você já sabe que é do mal. O bicho está ali todo torto, fazendo careta, babando, com os olhos vermelhos. Uma menina de 15 anos falando com a voz de uma pessoa de 80 anos. Aí você não precisa ter nem o Espírito de Deus, você já sabe que é demônio. Mas, amados, o difícil é quando está num púlpito de uma igreja evangélica, inclusive, e católica também, falando um sorrateirice, negando a palavra de Deus. Amém? Estou dizendo isso para você. Eu ouvi uma pregação do André Valadão. Se você quiser, você olha aí nas escrituras. Ele diz graça ou desgraça. Vou só bem rapidinho. Aí ele diz que o Velho Testamento é desgraça e o Novo Testamento é graça. Então só interessa aqui, pronto, acabou, você está salvo. Amém. Isso é verdade. Mas dizer que o Velho Testamento é desgraça, a lei é a base do Novo Testamento. Então tenha um cuidado com essas coisas para você não entrar no progressismo, porque quando ele diz é só a graça, aí ele pode estar embutido ali assim, ó, você não precisa mudar de vida, não precisa ter vida transformada, você não precisa obedecer, você não precisa respeitar ninguém, você não precisa mudar nada, é só a graça. Não, é a graça, mas não foi de graça. Jesus deu o seu sangue ao preço, certo? Então a gente precisa entender essas coisas com muito cuidado. Não estou criticando, respeito as pessoas, mas estou dizendo que a gente precisa ter cuidado. Verifique, peça ao Espírito de Deus para dizer, até isso que eu estou falando, peça ao Espírito de Deus para dizer se isso é verdade de Deus ou não. Deus vai lhe afirmar. E o que não for, vai dizer assim, você vai descartar. Fica com o que é bem, com o que é bom, com o que é de Deus, tá certo? Mas eu quero concluir dizendo aqui algumas coisas assim ainda. Eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. Versículo 19, 1 Coríntios 1. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que Paulo está falando aqui é com relação à espiritualidade. E ele está citando aqui Isaías capítulo 29, versículo 14, tá certo? Leia a Bíblia, meu querido. Deus vai te abençoar. Quando você aprende pela palavra de Deus, não tem mais quem tire do seu coração, porque na hora que a pessoa falar só religião, você vai saber. Na hora que vier uma coisa enrustida, embutida, que não é de Cristo, você vai entender. Amém? E eu vou concluir dizendo isso aqui para nós. Deus criou o ser humano com capacidades especiais. Todos os seres humanos têm capacidades especiais, entenda, e são dons naturais, que é dado a todo ser humano. O camarada que criou aí coisas grandiosas, não precisa ser crente, não, porque ele tem uma sabedoria natural de Deus. Isso é um dom natural de Deus. O cara que faz uma música bonita aí, tem uns que fazem música que dá dó, né? Mas os que fazem uma caneta azul, misericórdia. Então, Deus lhe capacitou com a sabedoria natural. Agora entenda, dons espirituais é somente aos que nascem de novo pela fé. Leia João capítulo 3, do versículo 1 ao 15, você vai entender essa verdade. Amém? Então, Paulo aqui está mostrando claramente a diferença entre uma natureza natural, de um ser humano natural que nasceu naturalmente de um pai e de uma mãe. Isso é muito interessante, porque eu vejo aí esse pessoal que defende as feministas, né? Queria saber de como foi que elas nasceram. Será que foi do vento? Tem que ter um pai e uma mãe, tá certo? Mas esse é outro assunto, eu quero que você entenda. Coisas espirituais só se discerne bem, de forma clara, devida, quando se nasce de novo pela fé em Jesus Cristo, que se tem o Espírito de Deus que vai nos ensinar isso. Amém? Deus te abençoe. Hoje é 1 de dezembro de 2024. Temos culto aqui no João 23, Fortaleza, Rua Guarani, 1938A, às 18 horas. Vem aí,
que nós fazemos aqui é adorar a Cristo, dar a honra e a glória a Ele. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom domingo, o Senhor seja contigo, seja com a tua casa e te abençoe de forma assim graciosa, em nome de Jesus. Nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade. Amém, Jesus. Desafio Abençoa a nossa nosso nação, medo, Pai, própria nos morte. dando de verdade a liberdade, a ordem e o progresso.